Começava a surgir vida. E vinha de fora, ó. E as alminhas vinham de fora. Aí percebeu-se algo muito interessante, que é chocante. Os seres que estavam encarnados, vírgula, aquilo não era corpo de carne, os seres que estavam submetidos aos clones de Javé, como eles estavam em corpos totalmente condicionados à vontade de Javé, eles não podiam evoluir, porque eles não tinham liberdade mental para isso. Mas, nos mundozinhos sem futuro, onde algumas espécies planetárias estavam sendo criadas, as almas que lá nasciam tinham o que os importantes do universo não tinham, livre-arbítrio para poder evoluir. Então as raças menores do universo, dentre as quais está o nosso Homo sapiens, terminaram se transformando no único veículo disponível para a espiritualidade superior atuar, para, através da ligação de DNA que essas raças têm com a aristocracia de Javé, ajudá-los a que toda uma condição de resgate cósmico seja um dia empreendido. Nesse aspecto, vocês vejam quanta loucura tem nesse negócio. É impressionante o negócio. Não vejo loucura, eu vejo sentido para tudo aí. Tudo é real, por isso que o povo é tudo louco. Vamos lá. Aí é o seguinte, aí Javé começou a se encantar com o modo como esse ser, que passou a ser conhecido entre eles como a sabedoria personificada, esse ser chamado Jesus aqui na Terra, ele era tão sábio, mesmo estando submetido a um corpo clonado de Javé, que tinha que sentir o que Javé sentia, pensava o que Javé pensava, mas ele conseguiu criar uma liberdade mental e espiritual para ele. Na frente de Javé, era só o que Javé queria. Mas quando Javé dizia, fulano, vai a tal canto e resolve isso para mim, ele, em se afastando de Javé, ele readquiriu um pouco da sua condição de divindade, resolvia as coisas e voltava, e Javé dizia, pô, esse cara conseguiu resolver o problema naquele mundo e nem houve confusão. Ele começou a ver o filho especial que ele tinha criado. E isso está na Bíblia, pessoal. É Sofia. A personificação da sabedoria passou a ser chamada na tradição antiga como Sofia. Até então não existia homem e mulher, macho e fêmea. Até então não existia isso. Em nenhum planeta do universo. Isso surgiu depois. Pois muito bem. Esse ser chamado Sofia, a personificação da sabedoria, há cerca de X milhões de anos atrás, recebeu a incumbência do seu pai Javé. Ó, tem uma galáxia. Lá. Problemas assim. Governe lá em meu nome. Aí foi quando chegou na galáxia Via Láctea e escolheu um planetinha situado no sistema de Capela, e foi ali que se estabeleceu Sofia. Caramba! E então, no planeta Orbum, no sistema de Capela, aquele que viria a ser conhecido depois como Cristo cósmico, e quando encarnou na Terra como Jesus, Sofia, personificação da sabedoria, estava lá há milhões de anos, terrenos, resolvendo as questões de lá, quando há cerca de 700 mil anos atrás, olhem bem, 700 mil anos atrás, Lúcifer trombou com o seu comandante, que é Sofia, o Cristo cósmico, porque começou a discordar de mais uma série de besteiradas e de defeitos do universo, e defeitos das regras existenciais, que eu não vou poder aqui aprofundar, senão essa história não acaba nunca. E foi assim que surgiu a rebelião de Lúcifer. E como quem estava ali administrando era o Cristo cósmico Sofia, a rebelião terminou sendo contra, entre aspas, aquele que viria a ser conhecido na Terra como Jesus. A primeira notícia que se tem disso é que em 1948, em termos do século XX, no livro
A Caminho da Luz, Chico Xavier e Emmanuel. 1938. 1938, eu disse. 48. Em 10 anos. É isso mesmo. Ainda bem que o Lula está aqui. 1938, desculpa. Chico Xavier e Emmanuel, a pedido da espiritualidade, resgatam para os tempos modernos essa lenda. E o que é que eles dizem no livro A Caminho da Luz, corretamente corrigido por Luiz, lançado em 1938? Que havia um Cristo cósmico, sistema de capela, e ali houve rebeliões e muitos foram exilados para a Terra. E aquele Cristo cósmico lá prometeu, através das chamadas promessas do Cristo cósmico, que o seu amor, a sua misericórdia acompanharia as suas ovelhas desgarradas que foram exiladas para a Terra. E através de um programa de revelações sucessivas ou progressivas, é assim que Chico Emmanuel chama, as suas orientações viriam para a Terra, com o objetivo de um dia, quando da separação do joio e do trigo, aí tem toda uma história que vocês já conhecem. Aí, quando ocorreu a rebelião de Lúcifer, há 700 mil anos atrás, existiam aqui na Terra alguns gêneros dentro da escala evolutiva da natureza do planeta. O Homo afarensis, o Homo ergaster, ainda não tinha surgido o Homo neanderthalensis, ou o Homo de Neandertal, nem muito menos o Homo sapiens. E de repente a Terra se viu envolvida no meio dessa história. Aí entra a componente de um subproduto do que foi a rebelião de Lúcifer, que são os Anunnakis que vivem no planeta chamado Nibiru ou Nibiru, que começaram a ter na Terra uma base de operação para suas atividades e outras civilizações extraterrenas também. E é nesse contexto que as esferas espirituais da Terra são invadidas pelos exilados que vieram com dores espirituais, e tudo que não prestava nessa parte da galáxia em termos de espírito foi congregado aqui na Terra. Quando assim ficou caracterizada a situação, aquele Cristo cósmico resolveu nascer no nível mais baixo de toda essa história, que é a espécie Homo sapiens, já manipulada no seu DNA por esses seres, e o resto da história nós conhecemos. Porém, atentem para um detalhe. O DNA de Luiz, de cada um de nós, de qualquer macaco, de qualquer lesma, de qualquer leão, todo e qualquer DNA de qualquer ser vivo na Terra tem em média somente 3% dos seus genes ativos. Os 97% são inativos. Tanto é que os cientistas chamam de DNA lixo. E ninguém sabe por que é assim. Lá na frente, quando, não no livro Drama Cósmico, já vê outros livros que eu já escrevi, mas eu espero que outras pessoas também escrevam, nós vamos entender que clone que é bom tem 100% DNA igual ao de Javé. Como nós somos mestiços dos mestiços dos mestiços, nós só temos 3% ativado, porque isso é uma tentativa desesperada de... A espírita da luz para salvar Jeová. Isso. E para isso ele tem que diminuir o potencial do DNA de Javé e permitir que haja mais liberdade, senão nós também seríamos... Qual foi a raiva de Javé com a espécie Homo sapiens? Porque ele queria criar a espécie Homo sapiens com o DNA que fazia com que todos fossem tipo Adão e Eva, bestalhados, sem noção do bem e do mal, totalmente submetidos e obedientes a ele. Ou seja, ele ainda queria fazer na espécie Homo sapiens da Terra o mesmo equívoco que ele fez dos seus clones. Só que a espécie Homo sapiens da Terra já pertencia a um tipo de evolução em que há reprodução entre duas polaridades para que surja um novo corpo. E ele não estava entendendo, e ele só aceitou isso o ano passado, eu acho. Que isso aqui era para o bem dele. Mas ele ficou tão chateado quando a serpente disse para Eva
comer a maçã e assim abrir os olhos e começar a perceber o bem e o mal, ou seja, deixar de ser uma espécie de quase animais, como era o que Javé gostava, porque ele é um criador de padrões dependentes, ou seja, tudo que ele cria tem que depender dele, e isso está explicado no livro. E os chamados rebeldes manipularam o DNA da humanidade para que Adão e Eva ficassem despertos, e Javé ficou chateado e disse: pois vocês agora vão pagar o pão que o diabo amassou, você, Eva, vai parir com dor, você, Adão, vai trabalhar feito um cão para poder sobreviver aquilo. Ou seja, a criação saiu do planejamento que ele queria. Quer dizer que Javé estava errado e os rebeldes certos? Sim. Está tudo ao contrário, né? Porque Javé é o Deus da Bíblia. E nós somos acostumados a achar que o Deus da Bíblia estava correto e a turma que... a serpente, né? É tudo ao contrário, pessoal. Só que os rebeldes fizeram isso, mas também fizeram muita besteira. Mas em resumo, aí Jesus nasce exatamente nessa humanidade, porque no corpinho que ele estava, entre aspas, na sua condição cósmica, que é um clone de Javé, ninguém consegue conversar com Javé, só obedecer. Aí 13 bilhões e 700 milhões de anos de história se resume a uma tentativa de Jesus em largar esse corpo, no qual ele não podia dizer Pai. Não é assim. A sua disciplina, a sua imposição, tudo bem, mas não está resolvendo nada. Aí ele nasceu como um simples homem para ter a liberdade que na condição humana nós temos, até de ser besteira. E daqui ele se comunicou com as suas atitudes e ensinamentos a Javé, para todos os irmãos clonados dele, para todas as civilizações do universo que já superaram a questão do DNA de Javé, para as trevas espirituais que acompanham todo esse problema e que são produtos das rebeliões ocorridas em tempos idos, aqui e alhures, em relação à atitude de Javé. Na verdade, a Terra não recebeu o lixo só dessa galáxia. Está recebendo ainda. O negócio é sério. Então, a estratégia de Sofia foi exatamente essa, de reunir no lugar em que havia surgido a mais moderna espécie cósmica recém-criada no universo. Quem é essa espécie? A Homo sapiens. Com a cota de DNA menos significativa do poder impeditivo de Javé em relação à liberdade da criação, já que aqui só 3% do DNA produz proteínas e, portanto, está ativado, os 97% permanecem. E o bombeiro desse raio cósmico dos DNA, na transformação diária dele, permanente dele, é a mão de Javé? Isso é a roda que ele começou, que ele pôs para criar e não consegue parar. A cada vida que surge, surge na base do DNA. E a mecânica quântica explica que há uma indissolúvel associação da mente que criou todo esse processo com o que cada ser que existe no seu universo senta ou pensa, imediatamente Javé senta e pensa e recebe aquilo desses seres. O que ele não queria, que era receber influência dos seus clones, já que não admite o contraditório, ele, devido ao fato de ter surgido vida livre no universo, e como ele está interconectado com cada um de nós, com cada macaco, inseto ou peixe, através do DNA, é aqui que ele vai ser ajudado. E Jesus fez o quê? Nasceu na espécie Homo sapiens para dizer o quê? Que só o amor, só a vibração amorosa seria capaz de redimir a tudo e a todos. Esse é o plano dele. Que cada ser humano da Terra se melhore, para que possamos todos ajudar a Javé e a todo um contexto que a gente nem imagina. Vejam bem, a espécie Homo sapiens é tida como criminosa por quem nos vê lá de fora. Por quê? Porque os nossos espíritos, que atualmente Se animalizaram a esse ponto, né? já erraram lá fora e continuam errando aqui.
Mas por que vai haver o dia do julgamento, ou seja, a separação do joio e do trigo? Porque é necessário que os espíritos